Boa tarde a todos os participantes. Mais uma vez aí estamos no nosso webinar do Ciência Segura. Hoje, esse mês, agora que está chegando agosto, né? Agosto vão começar as sanções previstas pela LGPD. Então, acho bem pertinente a gente trazer aí os pontos dessa legislação de proteção de dados e como o PAN auxilia a conformidade. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa sessão de hoje. Então, essa é a nossa agenda aqui, tá? A gente vai dar uma introdução de dados pessoais, por que eles devem ser protegidos. Vamos abordar legislações de proteção de dados, né? Como é que funciona a LGPD. Inclusive, aí a gente tem um webinar do ano passado e temos diversos materiais sobre o tema no nosso site. Então, sugiro e estimulo que vocês procurem lá no nosso site. No final do webinar também, vocês serão direcionados à nossa página para baixar o nosso conteúdo referente à LGPD, especificamente aí o nosso white paper. Vamos também apresentar aí as exigências regulatórias da LGPD e quais são os riscos que estão associados ao negócio. Vamos também apresentar os conceitos associados à gestão de acesso privilegiado e quais as funcionalidades do PAN, do Senha Segura como ferramenta PAN, que permitem conformidade com a LGPD. E aí, finalmente, vamos apresentar os benefícios e resultados da implantação do Senha Segura em organizações de todos os tipos e verticais também. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar nosso webinar. Já pararam para pensar, e a gente tem falado muito, né, sobre transformação digital. E aí vocês já pararam para pensar, né, como a internet e os sistemas computacionais mudaram a forma com que a gente se comunica e como executamos tarefas diárias? Todos os dias a gente envia dezenas ou até talvez centenas de e-mails, de documentos, acessamos aí sistemas bancários para pagar contas, por exemplo, né? Compramos coisas, ainda mais agora com a pandemia, né? Que existe a parte do delivery, da compra através do celular, e até o mercado, né? Que antes a gente ia para o mercado fisicamente fazer nossas compras do mês, hoje a gente faz tudo online. E aí muitas dessas atividades incluem o compartilhamento de dados pessoais, né? Quem nunca num checkout precisou informar CPF, endereço, telefone, enfim. E aí o modelo de home office adotado aí por conta dessa pandemia que a gente tem vivido desde o ano passado fez com que empresas acelerassem o processo de digitalização. E isso a gente não está falando só de startups, né, empresas de tecnologia. A gente está falando de todo tipo de empresa que precisou se reinventar. E aí, isso fez com que a infraestrutura das empresas ficasse mais exposta a ataques cibernéticos. E uma das maiores dificuldades do trabalho remoto é garantir que os funcionários cuidem da cibersegurança à distância, principalmente aí considerando a utilização de múltiplos dispositivos fora do ambiente da infraestrutura organizacional. A gente não tem mais o conceito de perímetro de segurança, né? Os próprios modelos baseados em Zero Trust vieram para mostrar que não existe mais perímetro de segurança. Tudo agora precisa ser verificado. E aí, vamos parar para pensar na quantidade de dados pessoais que a gente compartilha todos os dias, né? O que é que acontece com essas informações? Será que é possível garantir que essas informações são protegidas adequadamente? E aí, por que que a gente precisa proteger dados? Então, aí eu já queria trazer o escândalo, todo mundo deve ter ouvido falar, né, do escândalo da Cambridge Analytica. Foi uma empresa que foi contratada aí não só pela campanha do Trump, mas teve também a parte do Brexit, e isso afetou diretamente o resultado dessas eleições. E esse escândalo da Cambridge Analytica, ele envolveu aí a coleta de dados pessoais, né, do que a gente chama de PPI, de Personal Identifiable Information, ou informação pessoal identificável,
de 87 milhões, de até 87 milhões de pessoas. Então, é um universo bem grande e a gente considera que isso teve influência, inclusive, nas eleições americanas e no resultado do Brexit, devido exatamente à utilização de dados por terceiros. E aí a gente tem uma mudança de paradigma que eu acho super importante a gente trazer aqui, que os dados eles não pertencem às empresas. Muitas empresas acham que porque elas mantêm a guarda de dados pessoais, que elas são os donas daqueles dados. Na verdade, os usuários são os donos, né, dos dados pessoais. E aí a gente traz esse novo jargão, que dados são o novo petróleo. Dados hoje têm muito valor dentro do mercado. Tanto que a gente considera aí que nesse contexto de crescentes ameaças cibernéticas, né, a proteção dos dados, ele tem inúmeros países já incluíram a proteção de dados como direito fundamental de qualquer cidadão. Qualquer cidadão hoje, ele tem o direito à proteção dos seus dados e é obrigação das empresas garantir a adequada proteção desses dados pessoais. E aí hoje a gente está vivendo a era da privacidade. A gente tem uma série de governos que estão com iniciativas para a criação de novas regulações, novas sanções, e essas regulações e sanções são um novo desafio para os times de segurança. Aí a gente tem a GDPR, né, na Europa, que é basicamente o que a Lei Geral de Proteção de Dados foi baseada. A LGPD é a legislação brasileira de proteção de dados pessoais. E aí a gente tem, desde 2010, o início dos debates, né, da LGPD no Brasil. Em 2018, ela foi aprovada no Senado, que foi, coincidentemente, o mesmo ano que a GDPR entrou em vigor lá na Europa. Aqui entrou em vigor em 2020, em agosto de 2020, e agora, em 2021, a gente vai ter o início das sanções previstas na legislação. E aí a LGPD, ela introduziu novas exigências que devem ser endereçadas pelas organizações e pelos times de segurança. E aí, mais uma vez, a gente não está falando só de empresas de tecnologia, tá? Qualquer empresa que lide com dados pessoais, ela precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você me pergunta, tá, Davi, quais são essas exigências regulatórias? Aqui a gente tem um resumo dessas exigências. A gente aí está falando das operações de dados pessoais. Então, a operação de dado pessoal, ela não envolve só apenas a coleta ou a transmissão desse dado pessoal. O próprio arquivamento, transferência do dado é considerada uma operação e deve ser adequadamente protegida. A gente fala também das hipóteses, né? Quais são as hipóteses que uma empresa, uma organização pode tratar dados pessoais. E aí a gente tem aí o consentimento na execução de contrato, cumprimento de um dever legal, por exemplo, o governo exige que dados de empregados, por exemplo, sejam armazenados durante 5 anos, e isso, na verdade, é um cumprimento de dever legal ou regulatório, e aí a gente tem a parte de saúde também, proteção de crédito, e a gente tem o interesse legítimo também. No nosso webinar de LGPD, a gente fala bem especificamente sobre interesse legítimo, e eu convido todos aí a assistirem esse webinar. A LGPD também traz o contexto de controlador e operador de dados, né? O controlador, ele utiliza os dados pessoais para o propósito e o operador é quem realiza o tratamento de dados, que podem ser a mesma organização ou não. Se você tiver, por exemplo, uma empresa de marketing que você contrata para poder tratar seus dados pessoais, né, para armazenar dados dos seus clientes, você aí tem a ideia do controlador e operador como pessoas jurídicas distintas, mas elas podem ser a mesma também. A gente tem a parte da aplicação territorial,
que aí não só em relação ao tratamento, mas também a localização dos dados e também de onde os indivíduos estão localizados. A gente vai ter também as ações, né, em caso de incidente de segurança, dando da informação da natureza dos dados. Se você demorou para poder informar esse incidente, você tem que informar por que você demorou para poder informar esse incidente de segurança. A GDPR, ela fala de um prazo de 72 horas para você informar um incidente de segurança, né? Mas a LGPD aí fala sobre prazo razoável e isso ainda não foi regulamentado. A gente tem também os direitos dos titulares, né, dos titulares dos dados. Então, você tem acesso, você tem direito a acessar seus dados, você tem direito ao esquecimento, lógico aí, levando em consideração, né, o interesse legítimo, todos aqueles requisitos que a gente falou das hipóteses para a realização da operação de dados. E, finalmente, a LGPD ela traz o conceito do encarregado de proteção de dados, que ele é necessário apenas em algumas hipóteses, tá? Ele não é toda a organização que precisa de um encarregado de dados. Vamos trazer aí a nossa primeira enquete do webinar, tá? Eu vou colocar aqui a parte de pesquisa, e só lembrando que vocês podem fazer as perguntas de vocês no espaço, né, de Q&A, tem aqui na nossa ferramenta. Vocês podem preencher aí as perguntas de vocês e elas vão ser respondidas ao final do nosso webinar. Eu vou aqui lançar a primeira enquete, e vocês provavelmente aí já devem poder ver. Enquanto eu estou explicando aqui, vocês respondem e eu vou informar aí os resultados dessa enquete. E aí, olha aí esses dados que interessantes, né? De acordo com a pesquisa, aí foi uma pesquisa feita pela Akamai Technologies, entre junho e julho do ano passado, aí dentro de um universo de 400 organizações com atuação aqui no Brasil, a gente tem que 64% dessas empresas indicaram que não estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a fatia das organizações que necessita de mudanças para cumprir é dividida, né, esses 40%, entre 24% que já estão se adaptando e 16% que ainda não iniciaram o processo, mas sabem da necessidade. E aí o que me preocupa e o que deve ser motivo de preocupação aqui é as que fazem parte da fatia que não iniciaram esse processo, mas que sabem dessa necessidade. Eu, particularmente, aí não acredito que muitas dessas empresas já estejam em conformidade, porque o processo de alcançar a conformidade à LGPD não é muito curto, não é um trabalho muito fácil. Então, isso deve ser feito, não é de do dia para a noite, é em questão de dias. Isso aí é um trabalho árduo que deve ser feito para poder a gente garantir que a empresa esteja em conformidade com a LGPD. E aí, dentro do universo, né, de empresas que participou dessa pesquisa, as mais afetadas pela LGPD são as que trabalham, né, com maior sensibilidade de dados ou então com grande volume de informações. E aí a gente vai ter o pessoal de e-commerce, empresas do setor financeiro, né, que são, inclusive, bem regulamentadas pelo Banco Central, e a gente vai ter também as empresas de saúde, instituições de saúde. E aí, vale lembrar que em tempos de Covid, né, mais do que nunca, dados de paciente estão sendo processados pelas instituições de saúde. Quem aqui não precisou ir num hospital e fornecer dados pessoais? As próprias máquinas, né? Tem muita IoT, inclusive a gente tem também um webinar falando sobre a indústria 4.0 e como os dispositivos de saúde coletam, né, essas informações. E aí a gente tem mais informações preocupantes. 3 em cada 4 empresas já tiveram dados vazados na internet, de acordo aí com esse levantamento feito pela PSAFE. E aí essa análise demonstra que essas organizações estão vulneráveis, sim,
ataques hackers e também a vazamento de dados. E, provavelmente, também, em breve, há sanções previstas pela LGPD. E quais são essas sanções, Davi? Aqui a gente traz aí uma lista dessas sanções, mas eu destaquei aqui, lógico, a que trata da parte financeira, porque é o que mais pesa aí o que mais pesa lá dentro das organizações, né? A LGPD, ela prevê multa de até 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais. Então, não preciso nem explicar que isso afeta diretamente a continuidade dos negócios. E esse é o primeiro risco para os negócios. Como a gente ainda não tem muitos dados de sanções impostas pela LGPD, e antes que vocês me perguntem, teve o caso da Cyrela, né, no começo do ano, mas aí foi um caso que envolveu a justiça, não foi uma aplicação de multa pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né, um caso que envolveu a justiça comum. A gente vai usar aí a equivalente europeia, a GDPR, como base comparativa. E aí, para quem não sabe, a GDPR é a abreviação de General Data Privacy Regulation, que é a regulação, a legislação de proteção de dados vigente na Europa desde maio de 2018. E aí, segundo essa pesquisa da Atlas VPN, nos últimos 3 anos, essas multas totalizaram aí mais de 280 milhões de euros, envolvendo aí um total de mais de 640 penalidades que foram impostas, né, a organizações que violaram a Lei de Proteção de Dados Europeia. E aí, só para a gente ter esse dado, a maior dessas multas, dessas sanções, foi de 50 milhões de euros, que foi imposta aí pelo regulador de proteção de dados da França ao Google, pelo Google não fornecer informações transparentes nas suas políticas de consentimento e também na forma que eles realizam o tratamento de dados pessoais, tá? E aí, a gente não está falando só de perda monetária, tá? De acordo com a pesquisa da McAfee, 92% das empresas pesquisadas, né, dentro desse universo que eles pesquisaram, sentiram outros danos além de perdas monetárias. E aí essas perdas incluem a redução de eficiência, indisponibilidade, custos operacionais, né, para resposta a incidentes, que você tem, né, que empregar esforços para poder remediar e prevenir, logicamente, mas remediar os incidentes de segurança, né, e também danos à reputação e à imagem. E aí, atualmente, nos dias atuais, quando a gente tem internet e informação correndo livremente, cada vez mais as pessoas, eu pelo menos tenho feito isso, a gente considera a confiança como aspecto importante ao se relacionar com outras empresas. E aí, em termos de transformação digital, maior concorrência no mercado, faz toda a diferença. Eu, pelo menos, não gosto, nenhuma marca quer ter, nenhuma empresa quer ter a sua marca associada a um incidente cibernético, tá? E aí, exatamente por esse motivo, pequenas e médias empresas vêm sido o alvo preferido de criminosos cibernéticos. Por quê? Porque eles têm essa limitação orçamentária em cibersegurança. Poucas pequenas e médias empresas têm orçamento, têm uma área de segurança, têm um responsável pela segurança, tá? Então, os atacantes maliciosos, eles preferem muito mais atacar muitas pequenas empresas do que investir esforços em atacar uma grande empresa que tem um investimento aí pesado em segurança cibernética, tá? De acordo com um estudo feito pela ECI, 90% das pequenas e médias empresas que sofreram um ataque cibernético tiveram algum tipo de impacto no negócio. 48 delas pararam suas operações, né, por pelo menos um dia, e 35% por uma semana. E aí, provavelmente aqui deve ter gente que trabalha em pequena e média empresa. E aí já parou para pensar, para avaliar o impacto
de um vazamento de dados, se um incidente desse acontecer na sua empresa. E eu digo mais, tá? Segundo aí estudo da Cybersecurity Ventures, 60% das pequenas e médias empresas que sofreram algum tipo de incidente cibernético que resultou em vazamento de dados, encerrou as suas operações em um prazo de 6 meses após o incidente. Então, é um percentual bem alto e que qualquer pessoa aqui que trabalhe em pequena e média empresa deve considerar isso ao calcular ou ao considerar seus investimentos em cibersegurança. E aí, nem precisa falar. Investimento em cibersegurança e proteção de dados pessoais é para todo tipo de empresa. Toda empresa, todos os tamanhos e todas as verticais. Não é questão só de grande empresa. Tá bom? Tá, Davi. Mas vamos agora na parte prática, né? Como eu, como minha empresa, vai alcançar a conformidade com a LGPD. Eu costumo dizer que a conformidade com a LGPD envolve os seguintes aspectos. Primeiro, a gente trata de ferramentas, né, ou tecnologias. A gente também fala aqui de processos, que aí a gente fala de políticas, processos e procedimentos. E, finalmente, pessoas. E aí, desses, na minha opinião, os mais difíceis são os processos e as pessoas. E aí eu costumo dizer que não adianta a gente implantar o estado da arte em tecnologia para cibersegurança e proteção de dados se os processos de negócio não forem bem definidos, tá? E as pessoas também não tiverem a adequada consciência cibernética, inclusive os de cargo gerencial, tá? Que são os maiores alvos de atacantes maliciosos. Você acha qual uma senha de um RP, por exemplo, vai ter mais poder? A de um CEO ou a de um analista, por exemplo, ou de um gerente? Lógico que o CEO ele consegue fazer muito mais ações. Inclusive, a gente tem deepfakes também, mas na verdade isso aí já é uma outra questão, mas existem muitos CEOs que são alvos de engenharia social, de uma série de mecanismos aí que os atacantes usam para poder realizar seus ataques. E aí, nesse caso, endereçar a parte de tecnologia, se você implantar uma solução de cibersegurança sem trabalhar nas pessoas e nos processos, aí você continua tendo risco de segurança, tá? Não diminui os seus riscos de segurança. E, além disso, vai ter impacto no seu orçamento. Porque aí você teve gasto, né, para poder implementar a solução e você não consegue ver o resultado delas, porque você não trabalhou nos outros aspectos. E isso pode afetar diretamente a continuidade dos negócios. Em suma, minha recomendação aqui é: estabeleça os processos, aumente a consciência cibernética e aí sim pense em adquirir soluções para gerenciar adequadamente os riscos em cibersegurança, tá? Pronto, já falamos demais de teoria, vamos agora para a prática. Uma boa forma de começar a adequação à LGPD é através dos syscontrols. Syscontrols, para quem não sabe, são uma série de controles, eles eram 20 controles. Essa nova versão, a versão 8, a gente está tratando de 18 controles, tá? Que aí, esses controles, eles permitem melhorar a postura em cibersegurança em organizações de todos os tipos. E aí você tem os diferentes níveis e dependendo da sua maturidade em cibersegurança e do seu apetite ao risco, você pode adequar esses controles para serem usados na sua organização. Beleza? E aí a gente tem dois controles específicos e olha como a proteção do acesso e de credenciais privilegiadas é importante. O syscontrols, ele traz dois controles específicos para falar de gestão de contas e gestão de controle de acesso. E aí a gente falando sobre isso tudo envolve
toda a parte de credenciais privilegiadas. E aí hoje a gente tem aí mais de 300 bilhões de senhas para proteger atualmente. São 300 bilhões de credenciais que podem aí, tem diferentes níveis, mas que podem aí causar bastante dano na organização. E aí mais dados, segundo aí estudo da Verizon, do Data Breach Investigation Report, 37% dos ataques cibernéticos envolveram credenciais roubadas. Ou seja, mais de um terço dos ataques envolveu algum tipo de credencial roubada. E o custo médico, inclusive, de cada ataque envolvendo credencial privilegiada chega aí na casa dos 4 milhões de dólares, 4,77. Isso, inclusive, é bem maior do que, é quase 30% maior, mais de 30% maior do que o custo médio geral de um ataque cibernético, que foi de 3,86 bilhões. E para quem trabalha aqui em organização de saúde, vale aqui o lembrete que a indústria com maior custo de vazamento é a indústria médica, com 8,6 milhões de dólares. Então, aí chega a ser mais que o dobro do custo médio geral de um ataque cibernético. Tá bom? E aí a gente tem todo o contexto, né, dos dados, ambiente e do acesso. A gente tem os dados pessoais, que estão presentes em todo o ambiente, e a gente precisa saber onde esses dados estão armazenados, para poder a gente começar a entender como resolver e como proteger eles adequadamente. A gente vai ter o parque tecnológico, né, que é onde os dados trafegam, onde todo o processamento de dados aí vai ocorrer. A gente vai ter as credenciais privilegiadas, né, senhas administrativas, que permitem o acesso não só de funcionário, mas também de fornecedores e terceiros aos dados pessoais. E a gente vai ter também os acessos privilegiados, que aí envolvem todo o controle, gerenciamento e monitoramento do acesso privilegiado. E aí, para a gente endereçar todos esses aspectos, a gente tem a gestão de acesso privilegiado. Então, eu não sei aqui quantas pessoas já ouviram falar de gestão de acesso privilegiado, mas esse é o objetivo do PAN, tá? Prevenir ataques cibernéticos realizados através de credenciais privilegiadas, vazamentos de dados e também permitir conformidade com a legislação, com legislações de proteção de dados. E aí, legislações de proteção de dados pessoais, como a GDPR e a LGPD, além disso, né, além dessas legislações, a gente vai ter exigências regulatórias, PCI, por exemplo, para quem trabalha com pagamento com cartão de crédito, aí as ISOs, né, especificamente a ISO 27001, os SOX, né, para quem trabalha com governança, e também a IPA, que são regulações, que é uma regulação específica para a indústria de saúde. Essas regulações e essas legislações, elas exigem que todos os administradores de segurança e de TI, eles revisem os privilégios de credenciais e implementem o princípio do privilégio mínimo. E aí, para quem não sabe, o princípio do privilégio mínimo, ele diz que as pessoas, os usuários, eles devem ter acesso apenas às informações necessárias para executar suas atividades durante o tempo necessário para que essas atividades sejam executadas. E eu vou aproveitar aqui e abrir a segunda enquete do nosso webinar. Quando é que sua empresa vai adquirir uma solução de PAN? Aqui, enquanto a gente vai apresentar o que é o PAN, vou pedir que vocês voltem aqui quando é que a empresa de vocês pretende implantar uma solução de PAN. E aí o Gartner, ele também reconhece a importância de não só de proteger credenciais privilegiadas, mas também de implementar a adequada gestão de privilégios. Tanto é que o Gartner elegeu o PAN por 2 anos seguidos como o projeto número 1 em segurança da informação. E aí, quando a gente é capaz de implementar os controles adequados à gestão de acesso privilegiados, é possível endereçar aí as necessidades de cibersegurança e também para reduzir os riscos, não só de segurança, mas também os requisitos de negócio
introduzidos, né, associados ao PAN. E aí, cada vez mais, riscos de cibersegurança têm sido associados à continuidade dos negócios. Alguns desses riscos aí incluem a falta de visibilidade dos ativos conectados na infraestrutura, né? Você sabe quais são os dispositivos que estão conectados na sua estrutura, você conhece todos eles estão mapeados, as credenciais e os privilégios também estão mapeados, e aí a falta de gestão dos acessos privilegiados e a inexistência da rastreabilidade dessas ações realizadas no ambiente estão diretamente relacionados, porque eu costumo dizer que é impossível rastrear o que não se gerencia e é impossível gerenciar o que não se conhece. Então, aí o primeiro passo é a gente entender quais são os dispositivos que estão conectados na nossa infraestrutura. A gente entender quais são esses dispositivos é o primeiro passo para poder a gente conseguir gerenciar adequadamente. E aí, o Gartner considera que gerenciar os riscos de acesso privilegiados é impossível sem soluções especializadas de PAN. Não sou eu que estou falando isso, é o Dr. Gartner que está falando isso, tá bom? Vou encerrar aqui nossa enquete. E aí, as ferramentas de gestão de acesso privilegiado, elas são necessárias para poder endereçar completamente os desafios de PAN. E aí a gente traz aqui um diagrama que mostra exatamente o funcionamento de uma solução de PAN. Então, você tem aqui um usuário que ele pode não tanto visualizar a senha de um dispositivo, né? Que ele pode ser uma aplicação em nuvem, ela pode ser uma mídia social, um servidor, um dispositivo de rede, uma aplicação, um banco de dados, para você pode ter acesso direto a esses dispositivos, né? Ou você pode também realizar a acessão remota sem necessidade de expor a senha ao usuário, tá? E a gente tem aqui uma série de sistemas auxiliares, como integração à OAD, backup, por exemplo, monitoramento, né? Integração com Ciências Log para envio, né, de informações para o seu pessoal de SOC. E aí, o objetivo aqui é a gente ter o balanço ideal entre os privilégios e os acessos, que vai permitir implementar o princípio do privilégio mínimo. E poucas organizações conseguem implementar adequadamente o princípio do privilégio mínimo, o que aí faz com que a superfície de ataque seja aumentada e deixe a organização aí exposta a riscos através do privilégio excessivo ou inadequado. Quantas vezes você muda uma pessoa dentro da sua organização, dentro de diferentes setores, por exemplo, e você não consegue, você não tem pessoal para poder revisar os acessos e os privilégios desses usuários. E aí você tem os usuários acumulando privilégios dentro da organização. E aí, todo o processo da gestão do acesso privilegiado deve ser considerado pelos responsáveis pela segurança da informação nas empresas. E a gente aqui no Senha Segura criou uma abordagem que é baseada no ciclo de vida do acesso privilegiado. A gente, inclusive, tem também material no nosso site, temos também um webinar que a gente detalha quais são os passos desses ciclos e quais são todas as funcionalidades, né, associadas, mas todo esse processo ele deve ser considerado. Isso envolve desde a descoberta dos ativos, credenciais, certificados digitais. A gente aqui no Senha Segura tem como diferencial, somos a única solução PAN que oferece também gestão de certificados digitais e o provisionamento de acesso também, até a visibilidade das ações executadas no ambiente. Isso aí passando pela gestão do privilégio, pela gestão do acesso, que é quando as ações privilegiadas são efetivamente executadas. E aí, esse processo, é possível a gente considerar todo esse processo em um ciclo de vida, né? E aí, segundo o Gartner, essas ferramentas de PAN, como senha segura, elas permitem a descoberta, gestão, controle de contas administrativas, além da delegação de ações privilegiadas. E aí, quando a gente implementa
esses controles adequados de gestão de acesso privilegiado, a gente consegue, as organizações conseguem endereçar esses requisitos de cibersegurança, garantindo a conformidade com legislações de proteção de dados, né, como a LGPD, além de reduzir os riscos associados. Inclusive, no nosso site tem uma nossa ferramenta chamada PAN Maturity, que é uma ferramenta que vocês conseguem avaliar o nível de maturidade em PAN da sua organização. E aí é um bom começo para poder a gente entender quais são os requisitos associados ao PAN. Tá? Agora a gente vai entrar quais são as funcionalidades, né? Vamos agora explicar quais são as funcionalidades, algumas das funcionalidades que permitem conformidade com a LGPD. Primeiro, a gente vai ter a consolidação dos acessos. Então, quando você consolida todos os acessos através de uma solução de PAN como senha segura, isso permite com que você ofereça, você tenha total rastreabilidade dos acessos. Você vai ter aí todo o controle. A gente tem recursos que permitem máxima visibilidade das ações executadas dentro do ambiente. Tá? A gente vai ter também os grupos de acesso, que aí você consegue segregar todos os privilégios de usuário, tanto para saque de senha, por exemplo, para você visualizar uma senha, né? A gente chama isso de saque de senha. A gente vai ter partes de senha também, ou seja, você pode ter uma senha em múltipla custódia, você pode ter dois usuários que vão ter custódia de uma senha, e aí só é liberado o acesso ao dispositivo quando você tem essas duas partes unidas, né? E essa segregação, ela pode ser tanto por site, localização, por exemplo, como pode ser por dispositivo e também por tipo de senha também. Então, a gente oferece uma granularidade que é uma das melhores no mercado. A Forrester, por exemplo, ela considerou a granularidade do Senha Segura no relatório de 2018 do PIN-Wave, do Wave para PAN, que também eles chamam de Privileged Identity Management, né, ou PIM, eles consideraram a nossa granularidade uma das melhores do mercado. Além disso, a gente oferece segregação para workflow, então a gente oferece até 3 níveis de aprovação para acesso, não só para saque de senha, mas também para sessão remota, e aí a gente também oferece sessão remota via RDP, SSH e uma série de outros protocolos, HTTP também, tá? Isso tudo sem necessidade de exibir a senha ao usuário. A gente vai ter também a parte de sessões remotas, em que os vídeos de sessão são armazenados para poder posterior visualização por um auditor, por exemplo. Então, aquele auditor ele pode verificar o vídeo da sessão, ele pode colocar flags também, sinalizar pontos de verificação naquela sessão remota. Nós temos os logs de texto também, que são gerados pelas sessões remotas. Acompanhamento de sessão, que é um recurso bem interessante, chamado Live Stream, que a gente oferece, que permite não só um auditor ou um administrador ver o que é que o usuário está fazendo durante a sessão remota, mas também ele consegue encerrar a sessão ou bloquear qualquer tipo de acesso à sessão remota. Tá bom? E aí, essas funcionalidades oferecem aí um equilíbrio entre os privilégios e acessos, né? Quais são os privilégios que os usuários vão ter. E aí a gente costuma dizer que existe um balanço entre segurança e produtividade. Se você levar muito os controles de segurança, você vai diminuir a produtividade do seu time. E aí vice-versa. Se você diminuir os seus controles, você consegue aumentar a produtividade. Lógico que o ideal é a gente encontrar um equilíbrio entre os dois. E aí a gente consegue conformidade com regulações e políticas de segurança, né? A implementação do princípio do privilégio mínimo e a garantia da continuidade do negócio, que aqui, para quem é de gestão, para quem é de negócio mesmo, é uma das coisas que mais interessa, né? E aí a conformidade, a gente não está falando só de conformidade com a LGPD. A gente está falando de conformidade com o GDPR, lógico, né?
mas a gente está falando de SOX, de IPA, de ISO, de syscontrols, de NIST. A gente não tinha falado antes, mas o NIST também, o framework de cibersegurança do NIST é muito utilizado como referência, né, para poder garantir segurança cibernética. E aí, concluindo o nosso webinar, a gente tem o processo de transformação digital, né, que é irreversível, e aí a pandemia de Covid acelerou mais ainda esse movimento. Proteção dos dados pessoais, né, que é um direito de todo cidadão, e os governos aí estão criando legislações específicas para poder garantir essa proteção. É impossível a gente garantir proteção de dados sem ferramentas de cibersegurança. E o PAN que é essencial, né, para a total gestão de credenciais e acessos, para poder garantir a segurança cibernética e a continuidade dos negócios. E aí as funcionalidades do Senha Segura, que permitem mitigação dos riscos associados e dos acessos realizados na infraestrutura. Tá bom? E aí, com isso, a gente conclui aqui o nosso webinar. A gente está disponível para realizar demos, se vocês precisarem. E agora a gente vai para a parte de perguntas. Devolvo aí a palavra para você, Paulo. Boa, Davi, muito bom. Puxa vida, grande conhecimento aí, meu. Muito dado. Olha, tem uma pergunta que não está aqui no Q&A, mas está aqui no chat do Gilson Willenhoff. Ele está perguntando se é possível você, na solução do Senha Segura, ter controle de acesso naquele certificado A1. Sim, no uso do certificado. Sim, Paulo. A nossa solução de certificados digitais, ela permite gestão de uma série de certificados, inclusive A1, tá? A gente tem também material falando sobre certificados digitais. Se vocês precisarem de material, podem mandar um e-mail para a gente. Aqui a gente tem o nosso endereço de demonstração, mas vocês podem mandar um e-mail para o nosso time de marketing, que a gente envia para vocês material. A gente tem webinar, temos datasheet, white paper, a gente tem uma série de materiais explicando como é que funciona a nossa solução de certificados digitais. A gente consegue também gerenciar todo o ciclo de vida desse certificado. Tá? A gente se conecta a gente identifica quais são os certificados que estão vencidos, a gente se conecta com a CEAS para poder emitir novos certificados, tá? E aí você consegue ter toda a mitigação de riscos associados à gestão de certificados digitais. Então, você faz não só a gestão do certificado desse tipo, como também certificados de máquina, certificado de dispositivo, faz toda a gestão do ciclo de vida desse certificado. Exatamente. Certificado de aplicação, então, tudo certinho. A gente lembra que um grande vazamento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi do Equifax, aconteceu porque o certificado de uma máquina, de um dispositivo de monitoramento estava vencido, e quando o certificado foi atualizado, foi descoberto que tinha um enorme vazamento, né? Tem uma outra pergunta aqui, Davi, que é o seguinte: você mencionou pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas muitas vezes ainda nem chegaram na nuvem, têm equipamento legado, estão com um mini data center, on-premises, enfim. Como é que o Senha Segura consegue fazer um trabalho de gestão, de manutenção aí do ciclo de vida para uma empresa que tem tanto legado aí? Paulo, a gente tem a nossa ferramenta, né, de descoberta. A gente tem um módulo, um recurso chamado Scan Discovery, tá? Que a gente faz aí o varrimento contínuo do seu ambiente, procurando por dispositivos, por certificados digitais e também por credenciais privilegiadas, tá? O Gartner, ele elogiou ele considera o nosso Scan Discovery como o melhor no mercado de PAN, e a gente oferece isso através de conectores abertos, tá? Então, os nossos conectores, eles conseguem se conectar através de protocolos a uma série de dispositivos, inclusive dispositivos legados. Então, a gente consegue oferecer máxima visibilidade nos dispositivos. Inclusive, tem clientes nossos
que utilizam o Scan Discovery do Senha Segura para poder realizar inventário de ativos. Então, a gente utiliza a ferramenta PAN para fazer uma coisa que a gente teria outras ferramentas para poder fazer isso, para poder você ter todo o controle dos dispositivos conectados na sua infraestrutura. Tem uma pergunta do público que vem aqui, que a pessoa não se identificou, preferiu não se identificar, que pergunta o seguinte: a solução de PAN, ela pode ser considerada uma medida organizacional também ou apenas técnica? Ou seja, estou entendendo que isso vai mexer com processos também, não é isso? Isso. O PAN ele não trata só de solução, só de software, tá? Ela envolve processos organizacionais, políticas também. Então, quando a gente fala de PAN, a gente não está falando só do Senha Segura. É como eu falei antes, né? É a gente implementar as políticas, os processos, os procedimentos, tudo isso está dentro do universo de gestão de acesso privilegiado. Quando a gente pensa, por exemplo, Davi, quando a gente usa a expressão acesso privilegiado, normalmente a gente está pensando num, sei lá, o usuário privilegiado do banco de dados, usuário privilegiado de um POS, uma coisa desse tipo. No entanto, uma organização que pense na sua segurança com mais profundidade não deve pensar que todo acesso ele é privilegiado. O acesso privilegiado, ele é considerado como todo acesso que consegue realizar modificações no seu ambiente, tá? Mudar configurações, por exemplo. Nem todas as credenciais são privilegiadas. Nem todas depende do seu nível de privilégio. Se você consegue mudar configurações e realizar tarefas privilegiadas, que a gente considera tarefas privilegiadas, aí sim a gente está falando de credenciais privilegiadas. Mas independente de credenciais privilegiadas ou não, o Senha Segura, ele gerencia também credenciais não privilegiadas, né? Credenciais normais ou comuns, como a gente costuma dizer. Mas nem todas as credenciais são privilegiadas, logicamente. Depende tudo, sobretudo, do nível de acesso que essa credencial vai ter. Em termos de infraestrutura, da qualidade da rede, da qualidade das máquinas, há alguma exigência, alguma exigência especial para a aplicação da solução? Olha, Paulo, a nossa solução ela é uma das mais fáceis de ser implementada, tá? Os requisitos de infraestrutura do Senha Segura são muito, infinitamente menores do que os dos nossos concorrentes. Então, a gente só precisa de um servidor, né? Logicamente, se você quiser só apenas uma instância, mas aí a gente pode trabalhar também com HA, com alta disponibilidade, com recuperação de desastres. Aí a gente vai ter que ter um parque maior de máquinas. Mas a gente trabalha com uma máquina, um servidor só, a gente consegue implementar o Senha Segura. E o Senha Segura, ele é oferecido como máquina virtual. Então, basta você fazer o deploy da máquina virtual dentro do seu servidor e o Senha Segura já está pronto para ser utilizado. Tá? A gente costuma dizer que em 7 minutos você consegue implantar o Senha Segura. Lógico que aí você vai ter que fazer um onboard de credenciais, né? Ligar o Scan Discovery para poder fazer toda a parte do varrimento da sua infraestrutura, mas, inclusive, o cliente ele pode sozinho fazer essa implementação, com o mínimo apoio do nosso time de suporte. E os requisitos de servidor também são bem tranquilos. Tá? Eu não tenho aqui agora esses requisitos exatos, mas, salvo engano, 8 GB de RAM, o mínimo, né, que a gente exige para poder trabalhar. Mas os nossos requisitos são bem baixos. Inclusive, a gente tem casos de clientes que tiveram, por exemplo, 16 máquinas virtuais, precisavam, e a gente apenas com 3, a gente consegue resolver um cenário de alta disponibilidade e contingência na recuperação de desastre. Entendi. No caso de você, o cliente ele instala uma solução de PAN. Eu sei que você não é um especialista na lei, embora você conheça muito profundamente, mas você acredita, da sua opinião, que com uma solução desse tipo instalada, como é a solução do Senha Segura, você acredita que a lei olhará esse cliente com mais, como é que a gente pode dizer, vai entender que esse cliente se protegeu, que ele se preveniu, que ele fez o que era possível, que
estava ao seu alcance? Olha, Paulo, implementar a solução de PAN não é suficiente, lógico, né? A gente falou aí de ferramenta, de processos, né? De pessoas. Lógico que quando você quando uma autoridade de proteção de dados vai olhar, vai fazer uma investigação a incidentes, lógico que ele vai considerar que você está fazendo aí, implementando as medidas de proteção necessárias, tá? Para poder proteger o seu ambiente. Então, você pode até receber, por exemplo, uma sanção menor, ou você pode até não receber uma sanção. Não é todo vazamento de dados que vai resultar em uma sanção financeira, tá? Mas, logicamente, que se você tem uma empresa que não implementou nada, não tem nenhuma solução implementada dentro do ambiente, e você vai ter uma outra empresa que implementou o Senha Segura, que ele tem lá os seus mecanismos de controle, mas que eventualmente ele sofre um vazamento de dados, lógico que essa sanção ela pode ser atenuada ou pode até não existir, tá bom? Até porque a gente fala que a questão de vazamento de dados não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Legal, muito bom. Davi, nós não temos outras perguntas aqui da audiência. A audiência está aqui já elogiando a sua apresentação. Gostaria de saber se você quer acrescentar mais alguma coisa para o público que está nos assistindo. Eu só queria agradecer a oportunidade, tá? Dizer que a conformidade com a LGPD, como eu falei antes, ela não é um processo rápido, não é simplesmente vou ficar conforme e você faz um sprint e já está em conformidade, tá? Ela envolve todos esses aspectos que eu falei, tá? Não só tecnologia, mas você mudar a cultura dentro da empresa e você ter realmente uma cultura de proteção de dados dentro da organização. Tá bom? Então, isso, e a gente tendo isso em mente, a conformidade, ela fica um processo mais tranquilo. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo e qualquer dúvida, estamos à disposição, pode mandar e-mail e até o próximo webinar.